E aí, pessoal, tudo bem? Professor Duzão mais uma vez aqui. Espero que vocês estejam muito bem e estejam também bastante empolgados para poder estudar e passar nos vestibulares. Muito bem. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem o canal, curtissem os vídeos e, principalmente, indicar o canal aos amigos e aos estudantes. Beleza? Então, aqui do lado vai ter uma marquinha d'água, o punho aqui do Enox, beleza? Então é só clicar ali, se inscrever no vídeo. Muito bem, gente. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre gráficos de substâncias puras e misturas, né? Como é que esse gráfico ele caracteriza essas diferentes substâncias. Então, fazendo um resuminho da aula, a gente vai ver gráfico de substância pura, a gente vai ver gráfico de uma mistura simples, a gente vai ver gráficos também de uma mistura eutética e de mistura azeotrópica. Vamos lá? Todos prontos? Vamos começar? Muito bem, então vamos lá. Gente, o gráfico de uma substância pura é bastante importante aqui para a gente compreender os demais gráficos, inclusive. Então, esse gráfico aqui ele está nos dizendo que nós temos um determinado material sendo aquecido, no caso, gelo, né? No caso, o material é água, né? E ele está sendo aquecido. Então, quer dizer que esse eixo aqui, ó, esse eixo vertical do nosso gráfico, ele é o eixo de temperatura. E aqui, esse eixo é o eixo de mudança de fase, mas um eixo também de tempo, né? À medida com que o tempo passa, eu estou tendo um aquecimento gradativo desta substância, no caso, a água. Vejamos aqui, então, o que é que acontece em termos gráficos quando uma substância é pura. Gente, muito bom salientar que uma substância pura é uma substância química que só tem um tipo de moléculas ali. No caso, a molécula em questão aqui, né, é a água. Tudo bem? Então, é essa a molécula estudada, no caso. Então, vamos lá. À medida com que a temperatura aumenta, quer dizer que eu vou aumentando a temperatura, os choques efetivos entre as estruturas, né, a vibração da matéria vai aumentando e chega um determinado momento que começa a ocorrer uma transição de fases. O momento é esse aqui, ó, tá? Então, esse daqui é o momento onde começa a ocorrer a transição da fase sólida para a fase líquida. Então, quer dizer que em termos gráficos, aqui é onde está o ponto, aqui, ó, o ponto do cursor, é onde eu tenho a maior parte de quantidade de matéria sólida e pouco líquida. À medida com que vai ocorrendo a fusão, a quantidade de líquido vai aumentando e de sólido vai diminuindo, até que eu chego nesse ponto aqui, certo? Aonde quase toda a maioria da matéria que eu tenho é líquida e ainda existe um pouquinho de sólida. E aí, o que vai acontecer? Na hora que tiver totalmente líquido, ele começa a aumentar a temperatura. Mas enquanto está ocorrendo a transição de fases, ou seja, a fusão, que é nesse momento aqui, enquanto está ocorrendo a fusão, a temperatura ela permanece constante, certo? A temperatura permanece constante nesse patamar de fusão. À medida em que todo o sólido acaba e eu só tenho líquido, a temperatura vai aumentando, 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 e chega um determinado momento que atinge o ponto de ebulição, né? 100 graus Celsius por causa da água, né? Aí eu tenho a maior parte de quantidade de água aqui e um pouquinho de vapor sendo formado. À medida com que o tempo passa, esse vapor ele vai aumentando. E vai chegar nesse ponto aqui, em que eu tenho maior quantidade de vapor do que de água, obviamente. E aí o que acontece? Chega no ponto onde acaba toda a água, aí eu tenho somente vapor e a temperatura do vapor começa a aumentar. Tudo bem? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo é um gráfico de substância pura, por quê? Porque aonde está em vermelho aqui, ó, essas barras em vermelho, elas são barras de transformação, aonde está ocorrendo a transformação de fusão e a transformação de ebulição.
certo? Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Quando elas ocorrem em temperaturas constantes, os dois patamares aqui, tanto o patamar de fusão, o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é constante, quando esses dois pontos são constantes em um gráfico de substância pura, essa substância ela é considerada pura, tudo bem? Por quê? Porque esses dois pontos, tanto de fusão e de ebulição, são constantes, beleza? Vamos para o próximo aqui, que é uma mistura comum. Então percebam que eu tenho um determinado gráfico aqui, e esse gráfico, ele é um gráfico de uma mistura de água, certo? Com sal de cozinha, que é o NaCl, basicamente, tá? Então, quer dizer que eu tenho NaCl aquoso, beleza? A situação aquosa aqui. No caso, Na+, e Cl-, tá? Esqueci de pôr o mais aqui, mas a substância está aquosa. Então, deixa eu só complementar aqui que o Na+ está aquoso e o Cl- está aquoso. Muito bem, então o gráfico de uma mistura simples de água e sal de cozinha. Então quer dizer que nesse gráfico está acontecendo o quê? Eu tenho uma substância solidificada e aí ela vai passando para o líquido aqui, ó. Então quer dizer que no líquido ele começa a evaporar também. Além da mudança de fase, ó, aqui sólido mais líquido, tá? Sólido mais líquido, líquido mais gás. Percebam que essa transição de fase aqui, ó, ela não ocorre numa temperatura constante, tá? A curva do gráfico tem uma pequena inclinação, tá? E aqui, quando a mistura ela está líquida, aí sobe normalmente a temperatura, e vejam que a gaseificação, ou seja, a ebulição, ela ocorre depois de 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água pura, certo? E 0 graus Celsius, o ponto de ebulição, o ponto de fusão da água pura, tudo bem? Então quer dizer que essa transição de fases aqui é caracterizada por uma mistura simples, porque não ocorre em patamares constantes, nem a fusão, representada aqui, e nem a ebulição, tá? E depois a massa gasosa disso aí já é massa de água sendo evaporada. Tudo bem? Então, isso é o gráfico de uma mistura comum. Então, quer dizer que os dois patamares, tanto de ponto de fusão como ponto de ebulição, eles têm uma inclinação na reta. Tudo bem? Ao invés de serem constantes, eles são inclinados. E isso, na verdade, né, quando esses dois patamares têm essa característica, nós temos uma mistura simples. Tudo bem? Mistura simples ou uma mistura comum. Tudo bem? Beleza? Vamos para o próximo. No próximo aqui, ó, nós temos um gráfico importante, um gráfico de uma mistura eutética. Geralmente as misturas eutéticas são misturas relacionadas às ligas metálicas, tá? Ligas metálicas. E as ligas metálicas, elas são soluções sólidas, tá? Porque elas são homogêneas, tá? Então vejam só, eu tenho uma determinada substância sólida e numa determinada temperatura ela se funde. Então, de sólido, ela está passando para líquido, tá? Igualzinho lá no gráfico de substâncias simples. Então, quer dizer que, substâncias puras, perdão. Então, aqui está ocorrendo a fusão. No gráfico de um eutético, de uma mistura eutética, a fusão, ela é constante, ela ocorre numa temperatura constante. Depois, o que vai acontecer? Vai acontecer que lá no estado líquido vai aumentando a temperatura, aumentando, até que começa a se produzir o gás. E aqui no gás eu tenho a minha transição líquido-gás com uma variação na temperatura de ebulição. Então aqui, ó,
ocorre uma variação nessa temperatura de ebulição, beleza? Então, variou aqui e manteve constante na fusão, esse gráfico é caracterizado por uma liga eutética, uma liga metálica. Onde isso ocorre? Ó, no aço, isso é muito comum, no bronze, tudo bem? No ouro 18 quilates, que é 75% em massa de ouro, mais 25% de massa de cobre, tudo bem? Maravilha? Então isso ocorre, é muito comum em ligas metálicas. E agora a gente vai para o último dos gráficos de substância pura e mistura, que é a mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica, pessoal, ela é o contrário basicamente o contrário da eutética, tá? Porque a variação da temperatura, ao invés de ocorrer aqui na ebulição, ela ocorre na fusão. Então, a temperatura de fusão, ela é variável. Então, o sólido está aqui, vai aquecendo, chega um determinado momento que ele tem uma faixa de transição de temperatura em que ocorre a fusão. Depois passa para líquido, e lá no líquido gasoso, a temperatura de ebulição é constante. Quando isso ocorre? Ocorre, por exemplo, na destilação do etanol, certo? No etanol, em misturas de etanol mais água, isso é muito comum. Então, quer dizer que a mistura etanol-água é uma mistura azeotrópica. Beleza, gente? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Tudo bem? Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o link deste canal do YouTube, curtir a página, indicar o canal aos amigos de vocês. Eu agradeço a atenção e muito obrigado e até a próxima. Valeu!